Boa tarde, pessoal. Vamos lá assistir a palestra? Tá bom o som? Tá alto? Tá gravando também, né? Bora, pessoal, para começar no horário. A palestra de hoje é Transformando o Código em Contrato. Então, essa palestra aqui é para quem é desenvolvedor, quem é da área, quem é de startup, que está interessado em alavancar suas vendas, sua empresa. Então, em cima do que eu aprendi muito, tendo a minha própria startup, então, quero compartilhar aqui com vocês um pouco e falar um pouco de como é que a gente trata essas dores hoje no dia a dia quando você tem sua própria empresa, tá ok? Então, começando me apresentando, sou Pedro Cavalcante, casado, pai de 2 filhos, minha esposa está aqui me acompanhando. Sou campuseiro também, essa é a minha 3ª Campus Party, já tive na Campus Party de São Paulo, na Campus Party de Porto Velho, então para mim é muito importante para mim estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento. E além disso também sou CEO da Startup Community. É daqui que eu vou tirar bastante exemplos que eu tenho aqui para passar para vocês, tá? Falando um pouco da minha caminhada, já fui CLT um dia, tá? Já trabalhei no instituto daqui de Manaus, que é a FUCAP, de 2011 a 2016, era desenvolvedor lá, onde depois eu virei gerente de projetos, no projeto Setup Box. E já trabalhei também em outras empresas que deram errado, tá? Nem tudo dá certo na vida, nós temos erros também. Então, essa foi uma, Pentos, que abriu em 2012 e fechou em 2013, apenas 1 ano de vida. Trabalhei na Unisafra, alguns devem conhecer aqui a Unisafra, uma startup do Macaulay que trabalha diretamente com B2C. Trabalhei como consultor técnico lá, então quem quiser conhecer, deixei até um QR Code aqui para facilitar vocês conhecerem, que é uma startup, é uma empresa que está funcionando hoje tranquilamente. Trabalhei também no projeto da Preço Justo, uma startup que é focada para facilitar o consumo de combustível. Então a gente sabe que o combustível está sempre caro e eles fizeram uma solução que onde eles trocam, reduzem o preço do custo do combustível para ganhar na quantidade, tá? Uma coisa bem escalável, bem startup mesmo. E eu trabalhei aí como consultor técnico, também uma solução B2C. QR Code aqui também, tá? Se quiserem dar uma olhada de como é que é essa solução, é bem interessante. E a que eu falei agora há pouco, sou o CEO da Startup Community. A Community é uma startup condotech com foco em condomínios, tá? A gente está desde 2017, lá eu sou o CEO e também já fui desenvolvedor. Na minha empresa, nessa atual, eu já fui desenvolvedor em Python. Então, vocês podem ver que, ao longo do tempo, meu conhecimento da parte de tecnologia, na parte de desenvolvimento, me ajudou a resolver bastante problemas que a gente vai citar aqui nessa apresentação. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala de transformar código em contrato, a gente quer vender. É o sonho de todo empreendedor, é que a sua solução ela tenha clientes, mais e mais clientes, que ela tenha rentabilidade. Não adianta ter só cliente, também tem que ter receita. Então, assim, é o Zero to Hero. Quem já conhece aqui, esse que é quando a gente encontra esse modelo ideal, perfeito, maravilhoso. Mas quando a gente não encontra, onde é que a gente está errando? O que a gente precisa melhorar? E aí é exatamente esse ponto que cada passo desse tem que ser respeitado. E eu vou tocar só em um deles, que é no foco aqui, ó. Validar o problema, tá? Então vamos lá. O que eu escuto muito quando eu estou em eventos como esse, como eu estou em apresentação, sempre perguntam, quer dizer, sempre tem essa frase comum: eu tenho uma boa ideia, mas eu não sei
dar o próximo passo. Alguém está aí? Alguém se encaixa aí? Segundo, eu já implementei, eu já tenho uma solução, mas eu não consigo vender. Isso é clássica também. Sempre pergunto para mim quando está nesses eventos. Terceira, eu consigo fazer o app, mas eu preciso de ajuda para implementar a parte web, ou vice-versa, né? A parte dos desenvolvedores. O desenvolvedor adora botar a mão no código, não quer saber de nada, só codar. E por último, eu montei a equipe, já fiz as primeiras vendas, mas eu não consigo avançar. Este é aquele cenário que já deu o primeiro e o segundo passo, mas não consegue avançar. Lembrando que a gente está falando de ambiente tecnológico, eu estou falando de startup. A gente precisa ter escala em cliente. Não adianta vender só para 2, 3, 5. Tem que vender para 10, 50, 100, 1000 no modelo escalável e modelo digital. Então, tem muito essa frase aqui. Eu montei equipe, já fiz as primeiras vendas, mas eu não consigo avançar. Onde é que está o problema aí? Eu consigo identificar dois principais problemas aí. Falta o empreendedor, a pessoa que está à frente da empresa, validar o problema. Se você não está conseguindo o cliente, se você não está conseguindo avançar, é porque você ainda não validou corretamente o cenário que você está querendo inserir. E também um outro ponto também, se você falta validar o problema, significa que você não conhece o seu cliente. Você tem que conhecer melhor o seu cliente. Independente do cenário, o cliente tem que ser o centro das atenções. Ele que vai dar o caminho para vocês. Não é o empreendedor que diz qual é o caminho, é o cliente que dá esse caminho. Tá? E aí vou avançando, tá? Eu pego um pouco de estatística e olha o que os principais artigos falam para a gente. Onde é que as startups falham? Produto sem market fit. Desenvolve uma solução que não tem mercado. Ou o mercado já morreu. O mercado já mudou e você não se adaptou. Pequenas empresas e grandes negócios colocaram como 42% do caso de grande problema da startup é criar um produto ou serviço sem público. O que a gente mais está vendo aqui, eu estava vendo agora aqui, a startup, é foco em cliente, é foco em um problema que o mercado tem. Mas aí vem a grande pergunta, você está entendendo o que o mercado está demandando? Você está escutando o seu cliente? E, para corroborar aqui, os maiores obstáculos das startups. Está um pouco ruim, eu vou ler aqui para vocês. Engajamento do cliente. 24% engajamento do cliente. Conseguir novos clientes. 13%. Vocês estão vendo aqui, ó? Cliente, produto versus cliente. Cadê o cliente na solução de vocês? Em que posição o cliente está na empresa de vocês? Se ele não estiver em primeiro lugar, vai morrer. Tá? Então, essa é a primeira mensagem, que é um erro comum que eu vejo, que aí, como eu fiz questão de mostrar para vocês que eu sou da área de tecnologia, eu consigo identificar alguns erros comuns. O primeiro e o principal de todos, quem é da área de tecnologia, você se apaixonou pela ferramenta, você se apaixonou pela tecnologia. Vamos dar um exemplo, ChatGPT, está todo mundo apaixonado por isso. Todo mundo quer desenvolver alguma solução só para utilizar o ChatGPT. Cadê o cliente no seu planejamento? Você está só apaixonado pela solução. É o mal do desenvolvedor, é o mal de quem é da área de tecnologia, é se apaixonar pela tecnologia. Você tem que se apaixonar primeiro pelo cliente. Deixa o amor pela tecnologia em segundo momento. É o amor principal e a tecnologia é o ficante, tá? Você focou na solução e não focou no problema. Isso é um erro, é uma consequência. Se você se apaixonou pela tecnologia, você vai ficar também focado na solução. E aí, onde é que está o problema nessa equação? Você não está focando no ponto certo. Você só está se enganando. Vamos colocar o dedo na ferida aqui. Você só está se enganando. Terceiro, você montou uma equipe puramente técnica. Esse erro é muito comum e tem como explicar.
Quem está fazendo faculdade, quem está fazendo graduação, quem tem do seu lado? É o engenheiro, quem é da sua área. Quem faz economia está cheio de pessoas que vão se formar em economia. Quem é de contabilidade, a mesma coisa. E aí, 2 semanas atrás eu estava fazendo uma apresentação no curso de administração e eu pedi para levantar a mão. Quem tem uma ideia aqui, quem está querendo avançar? Muitos levantaram. E eu perguntei, tem alguém da área de tecnologia na equipe de vocês? Não. É só administrador aí? Sim. Só tinha um que já estava em contato de administrador com contador. Vai sair uma empresa tradicional daí, né? Administrador, contador vai ser um escritório de contabilidade. Mas startup com foco em tecnologia, eu acho um pouco difícil. Então, assim, é um problema muito comum você montar uma equipe, bora só deixar um pouco mais abrangente, não puramente técnica, mas com as mesmas skills. Só contador, só advogado, só desenvolvedor, só designer. Isso é a receita para o fracasso, tá, gente? Colocar pessoas que pensam do mesmo jeito parece que é bom, mas não avança, tá? Outro também erro comum que eu estou falando aqui para vocês, não foi validado no mercado, não fez um benchmark. Quem acorda ou quem vai dormir com uma ideia interessante, acha que aquela ideia ela é única. Eu vou dominar o mercado porque a minha ideia ela é maravilhosa. E não faz uma pesquisa no Google para saber se tem alguém que já fez alguma coisa parecida. Entendeu? Então isso é um erro muito comum também. E essa pesquisa ela não pode ficar só a nível Brasil, ela tem que ser a nível internacional. Porque o problema que a gente tem hoje aqui, ela tem em todo canto do mundo. Temos países muito comuns com o mesmo perfis do país que é o nosso. Tá? América Latina, Índia, China, tem muita coisa que a gente é muito comum entre eles e o mercado é muito parecido. Então, não validar o mercado também é um erro muito comum. Espera aí que secou de vez aqui a garganta. E outra, por último, a questão dos erros comuns. Você não entendeu o seu cliente ou você nem sabe quem é o seu cliente, tá? Comum, gente, parece que eu estou falando uma coisa de outro mundo, mas é muito comum você ter uma empresa, focar no cliente e ir tratando, resolvendo. Quando você vê, o cliente começa a ir embora. Começa a cancelar contrato, aí você começa no modo desespero. Por que ele está fazendo isso? O que eu estou fazendo de errado? Olha as perguntas. Nenhuma delas é o que o cliente está tentando me falar que eu não estou conseguindo ouvir. Essa é a principal mensagem que eu quero passar aqui para vocês, que é esse o segredo da gente ter uma empresa, startup até tradicional, que tenha sucesso. Escalabilidade e novos clientes. Você entender quem é o seu cliente e ter que saber o que ele quer. E o seu cliente que ele quer hoje, o que ele quis ontem, não é necessariamente o que ele quer hoje. Ele muda também. Os desejos do cliente não estão escritos em pedra. Não significa que você perguntou para ele semana passada o que ele queria, que não vai mudar nunca mais. Vai mudar. Tecnologia muda, o mundo muda, por que seu cliente não pode mudar também o desejo dele? Então, essa pergunta ela tem que ser feita constantemente. Agora vamos lá. Só falei de problema, né? Vamos falar de coisas boas. Vamos pensar no caminho para uma solução. Aprender a validar o problema. Tá? Para começo de conversa, ó. Eu tenho uma ideia, eu tenho que validar o problema para depois eu chegar numa solução. Eu tenho que chegar no problema validado. Uma vez que eu valido o problema, aí que eu vou pensar na solução. É nesse momento que eu vou pensar na tecnologia que eu vou aplicar. Lembra que eu falei para vocês? Tem gente que se apaixona pela tecnologia. Tecnologia é fase 2. Você tem que apaixonar pelo problema. Tá? Então, vamos começar aprendendo a validar o problema. Tá, Pedro, mas como é que a gente faz isso? Coloquei aqui, ó. Temos esteja com o mercado saturado. Não adianta nem para a etapa 2. Pense em outra. Vá dormir e pense numa outra ideia maravilhosa. Que aquela primeira já morreu, já nasce morta. Tá? Então, procurem eventos, procurem vídeos no YouTube que falem sobre validação de problemas. E sem falar também que a gente está dentro de uma Campus Party. A minha apresentação é uma apresentação de overview, mas se vocês forem olhar no aplicativo, está cheio de palestras falando de como validar o problema.
Então, pega o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui e procure que vai ter outro palestrante falando de alguma coisa específica. Lá do canto é de gamers, aqui é de UX, aqui é de Python. Então, comece a se ambientalizar e comece a focar no que vocês estão... Qual é a proposta de vocês aqui no evento? Não é só sentar na apresentação e não absorver muita coisa. É partir daqui e caçar para a gente sair com bastante conhecimento até domingo. Esse é o propósito da Campus Party. Segundo, agora eu vou aprofundar um pouco mais. Aprender a fazer protótipos. O colega que estava aqui falou de MVP. O que é MVP? Mínimo produto viável. O que é isso? Não sei, nunca ouvi falar. Vou dar um exemplo que vai ficar na cabeça de vocês. Quando a gente pensa num sistema pronto, tudo bonito, ele é um bolo. E o MVP é o cupcake. Pegaram aí? O sistema pronto, validado, tudo certinho, é bolo. MVP, cupcake. Me explica agora, né? Vou explicar. Não tem o mesmo sabor? Mesmo sabor? Tanto daqui de baixo quanto daqui de cima? Ele não vai ter a mesma textura, ele não vai ter a mesma composição? Então, o que eu quero passar para vocês? Antes de vocês pensarem em fazer o bolo completo, façam um pequeno, façam um cupcake e apresente isso para o cliente de vocês. Quem já casou aqui, quem já fez festa para criança, quem já fez qualquer tipo de festa, sabe que o cerimonialista, a pessoa que vai estar responsável pelo teu evento, ele quer apresentar o que vai ser, o que vai ter na tua refeição, no teu evento. Ele faz o banquete completo? Não faz. Ele faz o banquete pequenininho para você só provar o bacalhau ali, o arroz à grega. É o meu cupcake que eu quero mostrar para vocês. A gente tem o pensamento de querer fazer tudo muito complexo, tudo muito rápido, tudo para ontem. Menos é mais, como diz o Fogaça lá no MasterChef. Faça simples, faça o MVP, faça o cupcake, tá? Essa é a segunda mensagem que eu quero passar para vocês. Terceira, estou aprofundando, tá? Trabalhe com desenvolvimento ágil. Quem não sabe o que é desenvolvimento ágil, dá uma gugada aí. Vocês vão bater, principalmente aqui no Scrum. Procure saber o que é desenvolvimento ágil. Porque se a gente quer fazer cupcakes, só dá para fazer cupcakes de forma ágil. Tá? Bolo é cascata. Para quem pegar aqui a piada interna, tá? Bolo é cascata, cupcake é gestão ágil. É entregas contínuas, tá? Então, tá focado nisso, dê uma pesquisada e procure Scrum. E a mesma coisa eu falo para vocês, deve ter alguma apresentação aqui falando de Scrum. Caçem ela. Validar o que foi entregue. Lembra que o cliente é em primeiro lugar? Então, se eu já fiz o meu cupcake, eu já validei, já fiz o meu cupcake, já botei para rodar a minha gestão ágil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar para o cliente essa minha pequena entrega, esse meu pequeno cupcake, e eu tenho que ficar acompanhando como é que ele vai reagir quando ele morder esse cupcake. Como é que ele vai reagir quando você colocar um aplicativo na mão dele? Como é que ele vai reagir quando você colocar um óculos de realidade aumentada no olho dele? Valide o que ele está falando. Você gostou da solução? Me diga sim ou não, ou mais ou menos. Você indicaria o que você está vendo para alguém? Tem a composição aqui de NPS com CSAT. Não sabe o que é nenhum dos dois? Google. Procure uma palestra. Tenho certeza que tem palestra de NPS e CSAT aqui na Campus Party. Se não tiver, YouTube. Mas é muito importante você colocar quem em primeiro lugar? O cliente. Então, se vai fazer entrega, acompanhe a entrega com ele. Veja qual vai ser a reação dele. Anote os feedbacks. Veja o que ele gostou, o que ele não gostou. Para a gente ir para a próxima fase, que é replanejar o que deu errado e avançar com o que deu certo. Quando você tem o desenvolvimento ágil na sua empresa e você também foca nisso aqui, você começa a ver as coisas acontecendo. Aquele cupcake que você já não fez o bolo, já fez o cupcake, ele mordeu, o MM estava duro, quase quebrou o dente da pessoa. O que você vai fazer? Muda o fornecedor. Não vou usar mais disquete, vou usar MM, vou usar outro. Você faz as adaptações muito rápidas para que depois você entregue o bolo para ele. Então é isso que eu estou falando para vocês.
tenham um desenvolvimento ágil e tenha a humildade de sempre replanejar uma coisa que já está planejada. Lembra que eu falei no início? O cliente, o que ele queria ontem, não é o que ele quer hoje. Você também tem que se replanejar e avançar no que dá certo. Tá? E por último, ter uma boa equipe técnica. Mas olha o que eu coloquei ali, ó, ter bons devs, bons designers e bons testadores. Tá? Quem é da área de tecnologia, que precisa desenvolver soluções, precisa desenvolver aplicativo, precisa subir sistema para as nuvens, você tem que ter esse tripé. Se não tiver um, vai estar sempre faltando alguma coisa. Sempre faltando alguma coisa. E aí corrobora aquilo que eu falei para vocês também. Eu vou montar uma equipe só de devs, vai sair um troço funcional, mas feio. Se eu tiver só equipe de designers, vai sair bonito, mas não vai servir para nada. Se tiver só testador, todo o processo está bom, mas não tem nenhum nem outro. Tem que ter os três. Tá? Tem que ter os três. Hoje na Comni a gente conseguiu fechar esse tripé com testador. As noites mal dormidas acabaram. A gente consegue atualizar um servidor sem susto. É a melhor coisa do mundo você atualizar um servidor hoje sabendo que várias pessoas já testaram a sua solução. E é isso que a gente tem que passar para o cliente, porque ninguém quer entregar um produto na mão do cliente cheio de bug. Se você está pensando em replanejar o que deu errado e avançar com o que deu certo, é falar de funcionalidades, não que apareceu um bug na mão do cliente. Isso daí é muito ruim. Isso é bem complicado para quem está pensando em escalar. Tá ok, gente? E, por fim, pegando aqui mais um exemplo aqui do Hackathon, olha só como é que foi a formação deles para as equipes, para mostrar para vocês que todo mundo está vendo que tem que ter a diversidade dentro da equipe. Tem que ter um cara de negócios, para quê? Para saber vender. Tem que ter uma pessoa de marketing, para criar brand, para você fazer com que as pessoas conheçam a sua solução. Tem que ter o cara do UX, o cara do design, para ficar aquela coisa agradável. E por último, tem que ter o desenvolvedor, tem que ter o desenvolvimento. Então, de novo, palco aqui do lado direito de vocês, está tendo um evento, está tendo uma ação só para falar de validação de problemas, e eles estão focados nisso aqui, ó. Não me vem com equipe só com desenvolvedores, não me vem com equipe só de marqueteiros. Tem que ter um pouco de cada para a gente ter uma evolução. Tem uma promoção? Tem, mas a ideia aqui é que saiam equipes para que tenham soluções de fato para o mercado. É esse o objetivo, e a ideia é colaborar. É fazer com que isso aconteça, e quem está com uma ideia aí, tenha isso em mente também. Vamos diversificar nossas equipes, vamos validar, vamos colocar o cliente em primeiro lugar. Tudo isso que eu falei aqui para vocês. E é isso, gente. Obrigado. Perguntas? Olá, boa tarde, parabéns pela palestra, foi bem legal entender um pouco dos processos para o desenvolvimento. Eu tenho uma pergunta: como fazer com que as metodologias ágeis funcionem em um ambiente dinâmico, de muitas mudanças, decisões rápidas e grande demanda de trabalho? Vários projetos também. Tá, vamos lá. Eu dei um exemplo aqui do Scrum, né, só para a gente... Deixa eu voltar aqui. Eu dei um exemplo aqui do Scrum para a gente sair com alguma coisa na prática, tá? Mas quando você fala, eu tenho um cenário que muda o tempo todo, que tem vários projetos, certo? Exato. Já me vem em mente o conceito de squad. Se você está dentro de uma empresa que tem vários projetos, já define logo, já monta logo squads para trabalhar os problemas. E cai naquele conceito, o tamanho de uma squad, ela não pode ultrapassar um jantar com 2 pizzas. Já viram isso? Não. Se tu tem uma equipe que come mais do que 2 pizzas, a tua equipe está grande. Qual é o tamanho dessa equipe? Em torno de 7, 8, 9 pessoas, dependendo se tiver os magrinhos, né, come pouco, mas a brincadeira se a tua equipe, se tu precisa comprar 2 equipes, você precisa comprar mais de 2 pizzas para a tua equipe está grande. Tá? Então, esse é o primeiro conceito de squad. Então, separa esses projetos em squad e bota um líder
para liderar esse squad. Segundo, se o cenário é caótico, cara, isso aqui encaixa com uma luva. Porque a metodologia do Scrum vai depender muito de como a tua empresa vai montar, a tua equipe vai montar. Vou dar exemplo da minha. A gente roda sprint de 2 semanas, 10 dias úteis. É um tempo ideal para a gente ter 2 releases no mês. 2 releases no mês. Então, se a gente já está no dia 13, dia 15 já vai sair uma release, dia 30 vai sair outra. Se um cliente faz uma solicitação no dia 20, eu consigo definir um prazo para ele para o dia 30. Se ele me pede para o dia 5, eu já tenho como colocar isso no prazo dia 15. Tá vendo que não fica tão longo o prazo? Porque a minha equipe já sabe que tem entregas de 15 dias, 2 semanas, 10 dias úteis. Então, fica tudo programado para que, se eu tenho um problema para resolver, se eu tenho um cenário caótico que eu preciso mudar, eu já coloco no meu backlog, repriorizo e faço que ela entre aqui, ó, para que ela seja executada e seja entregue nesse prazo de 15 dias. Isso é o mundo ideal que eu estou te falando. Na prática, quase sempre não dá porque tudo é prioridade. Quase tudo é prioridade. Aí o que tem que ter? Um PO, que é aqui também dentro do Scrum Framework, tem essa pessoa que vai, o Product Owner, que vai repriorizar essas questões. Então tem que ter um feeling muito apurado com o cliente, com o prazo e com a equipe para saber o que vai ser entregue. Tá? Mas eu vejo isso muito encaixado, ambiente caótico, mudanças constantes dentro do Scrum. Tinha época que lá na Community rodava sprint de 5 dias. Quando era muito constante as mudanças, o que a gente fazia? Encurtava o tempo. Vamos encurtar o tempo para a gente dar mais respostas. Então era toda semana tinha entrega. Eram 4 entregas por mês. Aí era muito, era assim, era maratona, mas a gente dava retorno para os clientes. Agora que o sistema está mais estável, 2 no mês. É o que eu falei para vocês. Então depende muito de como é que é cada caso de vocês, porque aí envolve velocidade da equipe, tamanho da equipe, a maturação da equipe. Tem muitas variáveis aqui que a gente não consegue falar. E daí teria que ter uma apresentação só para isso aqui, para a gente tocar sobre isso. Mas encaixa. Se tu der uma olhada, vai seguir e ver que vai encaixar o ambiente caótico com a gestão com o Scrum. Entendi, obrigado. Mais perguntas? Não. Tem umas pessoas inelegíveis aqui, tá? Para pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, recentemente eu entrei para a área de tecnologia também. Sou meio novo ainda, né? Tô conhecendo, tô desbravando ainda. Inclusive, recentemente também comecei na faculdade de tecnologia, análise de desenvolvimento de sistemas. E a gente está começando a trabalhar com Scrum, né? Entender como é que funciona e tal. E eu vi que é muito importante a questão do Product Backlog, né? E, por senhor, como que a gente estrutura o Product Backlog de uma forma bem eficiente, né? Inclusive já tocou nesse assunto, né? Que tudo é prioridade, tudo tá ali, tem que ser entregue logo, né? Digamos assim. Mas como a gente pode olhar no projeto em si e dizer, cara, isso aqui é uma prioridade máxima, como é que a gente pode estruturar melhor, de uma forma bem eficiente mesmo o Product Backlog, de uma forma mais geral. Quem é o cliente de vocês? A professora. É o quê, professor? É a professora. É ela que vai te dizer. Isso. Vou te dar um exemplo. A Comuni é um software para condomínios, tá? E aí, em janeiro desse ano, a gente fez uma visita para uma administradora de condomínios, tá? A G9. E de lá a gente saiu com um backlog, cara, tinha para mais de 20 itens. Para mais de 20 itens. E tudo era prioridade. Tudo é prioridade. E aí eu cheguei e falei bem assim, não, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a priorizar esse backlog aqui. Porque ele, a administradora nesse momento, é a minha cliente. Então se eu fizesse aquele exercício de ir lá, coletar o backlog e voltar para o escritório e eu priorizar, eu já estaria errando. Eu precisaria sair de lá com aquele backlog priorizado. Tá? Só que aí tem uma coisa que a gente aprende na graduação, que é análise de requisitos, separar o desejo da necessidade.
tá? Isso tem muito. Isso vai na fala do cliente. Quando tu começa a perguntar dele, olha, por que é importante para você? E aí tem cliente que fala bem assim, eu gostaria muito que isso tivesse. Quando fala que eu gostaria muito, joga isso lá para baixo. Agora, se ele falar, cara, esse relatório é muito importante para isso, para aquilo, é um requisito bom. Aquilo ali tem que ter prioridade. É muito importante para mim, para eu apresentar isso para um outro cliente meu. Prioridade. E aí, quando você começa a separar o desejo da necessidade, aí você tem a necessidade em cima. Os desejos, deixa lá para baixo. Nem precisa priorizar agora. Mas aí você, em cima das necessidades, o quanto antes. Certo? Mais alguém? Não, gente. Então a gente encerra por aqui. Obrigado pela presença de todos. Espero que curtam bastante a Campus Party e até a próxima.